o ponto de partida do nosso tema. As partes da Santa Missa não é nem o Novo Testamento, nem qualquer documento posterior a ele, mas o Antigo Testamento, a estrutura da missa já fora delineada na Antiga Aliança. Isso por uma razão simples. O santo sacrifício da missa, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, na véspera de sua paixão e morte, veio à existência no contexto da celebração da Páscoa. A Páscoa judaica, no tempo de Jesus, era comemorada em dois âmbitos. O âmbito cultual, ou seja, no Templo de Jerusalém, uma celebração comunitária do lugar sagrado, e cada família celebrava a Páscoa em forma de ceia, em forma de refeição. Jesus não instituiu a Eucaristia no Templo de Jerusalém, se bem que ele frequentou muitas vezes o Templo de Jerusalém. Mas a Páscoa, a nova Páscoa, que é ele, o novo culto, a nova aliança, e essa palavra nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou apenas no contexto da ceia pascal. Essa ceia fora instituída na noite de Páscoa, a noite em que o povo hebreu saiu do Egito, 430 anos depois, em direção à terra prometida. No mesmo capítulo 12 do livro do Êxodo, nós encontramos a instituição da Páscoa, depois a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e depois a saída do povo. A estrutura da missa tem a sua origem ali, e duas palavras-chave poderiam ser evocadas nesse capítulo 12 do livro do Êxodo para dividir, sim, isso mesmo, a Páscoa judaica em dois momentos: memória e sacrifício. Memória. No livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 26, nós temos essa parte da celebração, que na verdade é uma ceia, e a ceia dos judeus hoje, como há muito tempo, tem um momento em que a pessoa mais nova presente a celebração, que faz às vezes do filho mais novo, ele faz uma pergunta solene à maior autoridade, digamos assim, presente na mesa, presente à mesa, a ceia. Leamos Êxodo capítulo 12, versículos de 26 a 27. E quando vossos filhos vos perguntarem o que significa este rito, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou adiante das casas dos israelitas do Egito, quando feriu os egípcios e salvou as nossas casas. Eu acho melhor ficar de pé, porque a essa altura da vida eu não vou mais crescer em altura,
E tem muita gente lá atrás que não está vivendo, e seria um pouco descortês de minha parte que eles não me vissem, não para me admirar, mas para reconhecer a minha feiura. E assim a interação pode ser um pouco melhor. Até hoje, na ceia pascal, a ceia da Páscoa dos judeus, é um acontecimento soleníssimo. E essa ceia contém carne de carneiro, um cordeiro, que, segundo o livro do Êxodo, tem que ser sem mácula, de 1 ano, e tem que ter outros 2 acompanhamentos: pão sem fermento e ervas amargas. O pão sem fermento é feito com muita rapidez. O que demora no cozimento do pão é quando esse pão tem fermento e precisa de um prazo para ele encorpar. Já o pão sem fermento, ele tem uma capacidade de ficar pronto muito mais rápido. O contexto é de uma saída às pressas do cativeiro do Egito. Todo mundo tem que ir embora, mas precisa antes celebrar a Páscoa por família. Então, até hoje, ceia pascal, uma cadeira fica desocupada, é a cadeira reservada para o profeta Elias, que eles acreditam virá antes da consumação da história. E é uma ceia, uma cerimônia muito bonita, estritamente pessoal, estritamente familiar. E a certa altura, o mais novo, que faz as vezes do filho, ou se for o filho, é ele mesmo, faz essa pergunta que eu acabei de citar. Que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou adiante das casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios e salvou as nossas casas. Depois segue-se uma leitura abreviada desse capítulo, e em alguns lugares os judeus estão espalhados no mundo inteiro. Ali há uma leitura mais prolongada, que pode conter textos do livro do Êxodo, do Levítico, do Deuteronômio e assim por diante. Mas, essencialmente, o evento pascal, o povo hebreu, 430 anos depois que José foi para o Egito, e lá ele chama sua família, o velho pai Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, com seus irmãos, toda a família, todo o seu rebanho. Eles saem da Terra Santa, o Egito também é Terra Santa, mas saem de Canaã e vão morar no Egito, 430 anos depois. Eles saem com uma terra prometida, a terra onde jorram leite e mel. Então, palavra escrita, que no tempo de Moisés não tinha, era apenas a memória que é aguçada, que é instruída por uma narrativa. Aqui nós já temos a raiz mais remota do que hoje nós vamos chamar liturgia da palavra. Palavra e sacrifício. O sacrifício, o animal imolado, a carne assada, que vai ser comida com ervas amargas e pão sem fermento. Lá no livro do Êxodo, é a raiz mais remota, a mais antiga, antiquíssima, do que mais para frente vai se chamar liturgia eucarística. Palavra e sacrifício, memória e imolação. Memória. Como é que se tem a memória? Um fardo passado pelos lábios no tempo de Moisés, mas no tempo da igreja, essa palavra que era transmitida de pai para filho,
foi codificada, foi colocada por escrito. No tempo de Jesus, o Novo Testamento ainda não havia sido redigido. Muitos anos depois de sua morte, é que as primeiras cartas do Novo Testamento começaram a ser redigidas. A mais antiga, primeiro aos Tessalonicenses, depois há outras cartas de São Paulo, depois vieram os Evangelhos, e esse processo de redação do Novo Testamento vai se estender até o final do século I. Portanto, no tempo de Nosso Senhor, a celebração pascal em família, como foi celebrada no cenáculo. O cenáculo era uma casa que pertencia a alguém que era amigo do Senhor. Essa casa foi cedida para Nosso Senhor e os apóstolos celebrarem a ceia pascal, da qual o Senhor diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 15: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Ao longo da vida pública de Jesus, dos 30 aos 33 anos, Jesus celebrou 3 Páscoas. A Páscoa do 30º ao 31º ano, a Páscoa do 31º ao 32º e a Páscoa do 32º ao 33º, que foi a última, que ele escolheu para instituir a Eucaristia. Muito bem, todos esses sinais, palavra e sacrifício, memória e sinal, o Senhor conservou literalmente como bom judeu, e não podia ser diferente, porque Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ele é a realização de todas as profecias, e tudo, absolutamente tudo do Antigo Testamento é pré-figuração de Cristo. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro imolado naquela noite, qual foi a palavra que João Batista utilizou quando apontou para Jesus nas águas do Jordão? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ordem do Senhor foi que esse cordeiro imolado, que seria assado para ser comido na celebração, o seu sangue deveria ser aspergido nos dintéis, isto é, nos alpendres da casa, porque naquela noite o anjo exterminador passaria, e as casas onde o sangue estivesse aspergido, o anjo exterminador não entraria, porque era a casa de um hebreu. Os primogênitos dos hebreus não morreriam, como de fato não morreram. Já as casas onde não houvesse esse sangue, o exterminador anjo entraria e mataria os primogênitos, como acabou acontecendo, inclusive com o próprio faraó. Sangue aspergido, quais as palavras que o Senhor utilizou quando pegou o cálice com vinho: tomai todos e bebei, como se fazia desde o tempo de Moisés até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, a presença do pão, a presença do vinho, era a bebida oficial, ainda é, na ceia judaica. Só que o significado que o Senhor vai dar, que é um significado institucional, dizemos sacramental, naquele dia, ele institui o novo culto, a nova Páscoa, o novo sacrifício. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Portanto, a estrutura da missa, no tempo de nosso Senhor, é literalmente a estrutura da Páscoa judaica, celebrada em todas as famílias.
Estrutura que, bem, eu nunca participei, até porque não sou judeu, mas quem conhece os judeus, quem já conversou com os judeus e procurou saber o rito da ceia pascal em família dos judeus hoje, você não vai encontrar muita diferença dessa estrutura prevista, descrita como memorial eterno no capítulo 12 do livro do Êxodo. Tem uma breve descrição da narrativa da Páscoa, e ordinariamente é extraída da Torá, a lei, para nós, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Uma narrativa mais ou menos longa, dependendo, como eu já disse, da família, da sua localização, dos costumes, etc. O judaísmo, como vocês sabem, tem várias correntes, tem os ultra-ortodoxos, tem os ortodoxos, mas não tão moderados, tem os moderados, tem os relaxados, enfim, como toda religião. Alguns aqui que estiveram comigo em Tel Aviv, em Israel, da última vez que fomos, existem sim correntes judaicas que interpretam a Torá e os outros livros sagrados de uma forma muito diferente, portanto, bastante relaxada, em comparação, bastante aberta, perdão, em comparação com os ultra-ortodoxos. Então, assim como no cristianismo, assim como no islamismo, xiitas, sunitas, etc., também entre os judeus existem correntes teológicas que interpretam de forma bastante diferente, às vezes até contraditórias, formas contraditórias, os livros sagrados dos judeus. Bem, feita essa primeira introdução, nós precisamos pontuar o seguinte, que de Moisés até nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos 1250 anos. No tempo de Moisés não havia o templo, nem poderia haver, porque Moisés estava a caminho com o povo para a terra prometida, e o templo só vai ser edificado 250 anos depois. Ele já tinha morrido há muito tempo. Ano 1000, Davi queria construir o templo, o Senhor não autorizou, tarefa que acabou recaindo sobre o seu filho Salomão. Davi derramou muito sangue, e por isso o Senhor disse: você derramou muito sangue, é o seu filho quem vai construir o templo. Davi providencia tudo para o seu filho construir, toda a estrutura, dinheiro, ouro, prata, madeira, bastante recursos para o seu filho construir, e ele constrói. Aí nós temos uma passagem: a Páscoa vai ser celebrada também no templo, e é a Páscoa por excelência dos judeus. Quem estivesse em Jerusalém naqueles dias participaria dessa celebração, desses dias da Páscoa. Não era apenas um dia, vários dias. E quem não pudesse estar presente em Jerusalém tinha a obrigação anual de subir a Jerusalém para cumprir o preceito pascal, como a Sagrada Família fez várias vezes. A perda e o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores da lei, quando ele tinha 12 anos, ocorre no contexto em que a família sagrada, numa caravana de Nazaré, sobe até Jerusalém para cumprir o preceito pascal. Pois bem, então nós temos a celebração pascal, o sacrifício oficial do cordeiro ou dos cordeiros, evidentemente, segundo a literalidade de Êxodo capítulo 12, e cada família fazia na sua casa a celebração da Páscoa. Então, de Moisés até nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a codificação da lei. Moisés no Monte Sinai vai receber as tábuas da lei, ele vai ditar e também escrever
várias passagens do que mais para frente vai constituir o Pentateuco, os 5 livros da lei, apesar de Moisés não ter sido o autor de todos os 5 primeiros livros da Bíblia, mas algo do Pentateuco ele escreveu, mas não tudo. Até porque no final do último livro do Pentateuco se narra a morte de Moisés e se diz que até hoje ninguém sabe onde ele foi, o seu corpo, onde se encontra. Moisés não podia descrever a sua própria morte. É uma prova de que no Pentateuco há passagens que Moisés jamais poderia ter escrito. Então, nós temos o povo que sai do cativeiro do Egito, 40 anos depois, peregrinando no deserto. Depois, o povo vai conquistando a terra prometida. 31 batalhas precisaram acontecer, tendo Josué como líder. Moisés não entrou, viu no lugar onde hoje é Jordânia, o Monte Nebo, a terra prometida, mas foi punido por Deus com a proibição de entrar na terra prometida, porque ele duvidou do Senhor. No episódio das águas de Massa e de Meriba, é Josué quem entra. Moisés fica lá vendo e acaba, morre e fica sepultado no Monte Nebo. Ninguém sabe até hoje onde está o corpo dele. Vem a conquista paulatina da terra. Depois que a terra é conquistada, percebemos o período dos reis, dos juízes, cerca de 200 anos mais ou menos. Depois Israel sai desse regime dos juízes para a realeza. Então nós temos uma nação agora unida em torno de um rei, Saul, depois Davi, depois Salomão, depois Roboão, seu filho, e depois vem o cisma, Oriente, do Norte, as 10 tribos que se separam da tribo do Sul, etc. No ano 700, século VIII, o reino do Norte é invadido, deixa de existir, só fica o reino do Sul, que também vai desaparecer no ano 586, quando Babilônia vai invadir Jerusalém, vai arrasar a cidade, queimar o templo, matar os resistentes, furando os olhos do rei, matando antes os seus filhos e levando os que escaparam para o cativeiro de Babilônia, onde, somando o total de 3 levas, foram 70 anos de cativeiro. No ano 538, 536, nesse lapso de tempo, Ciro, rei da Pérsia, atual Iraque, invade o reino de Babilônia e se apodera do maior império até então. E Ciro autoriza os hebreus a voltar para a sua terra e até dá uma ajuda financeira. Estamos no tempo de Esdras e Neemias. A cidade vai ser reconstruída. O templo também, que havia sido deixado literalmente às baratas, o templo reconstruído de Esdras e Neemias vai ser muito mais modesto do que o suntuosíssimo templo de Salomão, porque ele foi arrasado, foi destruído e ficou jogado. Aquilo que escapou, as ruínas, realmente restaram apenas as ruínas. Ora, o templo reedificado, nós temos a renovação da aliança, a leitura da lei. Aí nós temos propriamente a origem. Nós passamos do hebraísmo para o judaísmo. Judeus é uma expressão que passa a existir somente ali nos anos 400 e pouco, 433, Esdras e Neemias. Somente essa tribo é a remanescente das 12 tribos de Israel, com alguns poucos representantes da tribo de Levi, os sacerdotes, e a tribo de Benjamim, os caçulas. São Paulo era da tribo de Benjamim, ele vai dizer em uma de suas cartas. Então, o templo, mesmo que Israel não tenha mais autonomia política, militar, etc., porque vai ser uma extensão do Império Persa, e depois do Império Persa cai o Império Persa e vem quem? Da Macedônia, mais ou menos aquela região da Grécia e os países próximos, Alexandre Magno, Alexandre o Grande,
Pois bem, então, nós temos Alexandre, quando morre, o seu reino é gigantesco, bem maior do que Babilônia e do que a Pérsia. Me parece que no tempo do Antigo Testamento, ninguém chegou tão longe, expandiu com tanta ousadia e, por ocasião de sua morte, deixou um império gigantesco, bem maior do que o Império Romano no tempo de Jesus, Alexandre Magno. Alexandre, antes de morrer, divide o seu reino em 4 partes, e uma das partes vai incluir a Terra Santa, vai incluir o Egito, vai incluir Israel, Síria, atual, Jordânia, tudo aquilo dali vai ficar sob o domínio de um dos generais, cuja dinastia, o 7º ou 8º rei, vai ser Antíoco IV Epífanes, ou Epifanes, e esse vai tentar colocar contra a vontade dos judeus o culto pagão no templo de Jerusalém, o que vai provocar a revolta dos Macabeus. O primeiro livro dos Macabeus e o segundo livro dos Macabeus narram essa resistência da família dos Macabeus. Muito bem, com a queda do Império Macedônico, já não é mais Alexandre, mas são generais que herdaram, por assim dizer, a sua dinastia, 10, 12 imperadores. No caso nosso, o caso que nos interessa, a Terra Santa, ela capitula diante do Império Romano. Os Macabeus, que outrora não queriam aliança com ninguém, com a morte de Judas Macabeu, dos seus irmãos, um deles, Hircano, se não me engano, faz aliança com Roma. E aí os judeus passam a, digamos assim, obedecer, acatar as ordens de Roma. Herodes era um meio judeu, ele era descendente da dinastia Asmoneia, essa dinastia que veio da família Macabeu no tempo dos fatos narrados no primeiro livro dos Macabeus e segundo livro dos Macabeus. Ou seja, a revolta dos Macabeus acabou sendo frustrada, porque os iniciantes, os cabeças, sim, foram fiéis e não permitiram que o templo fosse profanado, etc. Mas os que vieram depois acabaram optando e fazendo aliança com Roma. Por isso os judeus no tempo de Jesus odiavam Herodes, que era um meio judeu. Mas no tema da nossa pregação, da nossa exposição, aliás, são as partes da missa. Esse discurso histórico foi para a gente entender que no tempo de Jesus, essencialmente, o culto judaico conservava suas características originais, celebradas no templo a partir de Davi, ano 1000. Mas Moisés é 1250. Portanto, o que se celebra no culto é a formalização cultural oficial da celebração da Páscoa. Mas 250 anos antes de Davi e de Salomão, a Páscoa já era celebrada não com culto, porque Israel tinha uma tenda, a tenda da reunião, onde se guardavam as tábuas da lei, a arca da aliança, que depois se perdeu, até hoje não se encontrou. E aí, quando o templo de Salomão está pronto, a tenda deixa de existir. Então já temos um pouco estabilizado, um culto bem elaborado, celebrado pelos levitas, que são os homens, pessoas do sexo masculino da tribo de Levi. Essa contextualização ela é importante para a gente entender as partes da missa. De Jesus até hoje, a celebração da Santa Missa, ela essencialmente é a mesma. Nós temos algumas narrativas no livro dos Atos dos Apóstolos
onde nós temos uma descrição muito resumida da missa sendo celebrada. A missa era chamada no Novo Testamento com vários nomes. Um deles, fração do pão. No capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, nós temos São Paulo celebrando a missa. O Catecismo da Igreja Católica diz que um dos nomes da missa, fração do pão, essa expressão era utilizada pela Igreja primitiva, pelo Novo Testamento, para designar a celebração da missa. Atos capítulo 20, versículo 7, nós temos São Paulo celebrando a missa, que durava a noite inteira. Assim, eu não sei também, nunca ninguém me disse, acho que por medo do bispo, nunca ninguém me disse se a missa celebrada pelo Dom Francisco era demorada. Sabe por quê? Demorada não é a minha, é a do apóstolo Paulo, capítulo 20. A noite toda ele pregando. Então, esse discurso na igreja primitiva, quanto tempo durava a homilia? 12 horas. Misericórdia mesmo. E era tão cansativa que na narrativa do capítulo 20 tem um garoto ouvindo São Paulo pregar, só que ele caiu na besteira de sentar numa janela, no parapeito da janela. Sentou. E a homilia continuando. Lá pelas tantas, não é que o menino caiu, se espatifou no chão e morreu. Morreu! O que é que São Paulo faz? Desce, sai no lugar onde ele está fazendo a homilia, impõe as mãos na cabeça do menino, corpo, o menino volta a viver. Sim. E o que é que São Paulo faz? Continua a homilia até 6 horas da manhã. Quem disse que Dom José faz homilia demorada? Não, senhor. Demorada é de São Paulo. Quanto tempo deve durar uma homilia? Olhe para São Paulo. Por isso, a missa tinha a mesma estrutura e não tinha prazo para terminar. São Paulo fez uma homilia de quase 12 horas, até com o privilégio de um menino morrer e ressuscitar. Que maravilha, não é? Dá a morte do menino. Que maravilha a ressuscitação do menino. Depois vejam com bastante atenção essa narrativa. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Está claro? Então, voltando às origens. Mas é muito demorado. Claro, o menino morreu, tinha que ser demorado. Então, isso de dizer quanto tempo deve durar uma homilia, com o devido respeito, bobagem. Não se preocupar com outra coisa. A questão não é o tempo, é o conteúdo. Em 10 minutos pode-se dizer tanta besteira e tanta heresia. Também uma homilia demorada, sim. A questão não é o tempo, mas a essência, o conteúdo, como o apóstolo Paulo. Na 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, nós temos outra prova da celebração da Santa Missa. São Paulo diz, no dia do Senhor, na coleta, a coleta que rende mais é a coleta de domingo, coloquem à parte a doação de vocês para mandar uma coleta para a comunidade pobre de Jerusalém. E essa celebração ocorria ordinariamente no dia do Senhor. A palavra dia do Senhor, domingo, só aparece uma vez na Bíblia, no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 10. Dia do Senhor, que dia que era. Mas já no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, quando a igreja era perseguida e não podia celebrar a missa no culto, celebrava nas casas. Os cristãos repartiam o pão nas casas, partiam o pão. A celebração da Eucaristia era feita nas casas, porque os cristãos desde cedo passaram a ser perseguidos pelos judeus. No começo eles iam ao templo, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, diz o apóstolo Pedro, e
que subiu ao templo para orar com João, e lá alguém estendeu a mão com esmoleto esperando receber dinheiro deles. Então, celebravam a missa nas casas, mas iam ao templo. A igreja ainda estava muito atrelada ao culto do Antigo Testamento. Passo a passo, ela vai se desvinculando, até porque não há mais espaço para os cristãos. Santiago, irmão do Senhor, bispo de Jerusalém, tem a cabeça cortada pelos judeus, e aí se desencadeia uma violenta perseguição contra os cristãos. Antes, Santo Estevão já havia sido apedrejado, Atos capítulo 7, e com exceção dos apóstolos, os cristãos se dispersam pela Samaria, pela Galileia, e se vão para outros lugares. Estamos aí na época de São Paulo, com toda a sua fúria, com toda a sua raiva contra os cristãos, até quando ele, no caminho para Damasco, acaba se convertendo quando ele cai, e a famosa cena, Atos capítulo 9, nós já sabemos. Pois bem, então, eu não posso fazer uma síntese, um resumo da evolução das partes da missa. As partes essenciais nós já sabemos: memória e sacrifício, ou seja, palavra e oferenda, holocausto. Esses dois momentos, até hoje, em qualquer ceia judaica, se verificam. Então, o cordeiro imolado e a palavra antes, que sustentou o povo, que recorda, que é memória eficaz, memória viva de um povo. Os judeus se mantêm até hoje. Holocausto, Segunda Guerra Mundial, etc. Todo o sofrimento que eles experimentaram, o que mantém a fé desse povo é Javé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que entrou na nossa história para nos libertar dos nossos pais que estavam no cativeiro do Egito. Esse evento, esse acontecimento é crucial para os judeus, mais do que a volta do cativeiro, 536 anos antes de Cristo, às margens dos rios de Babilônia, nos sentávamos chorando com saudade de Sião. Nossos algozes diziam: cantai para nós o hino de Sião. Como podemos cantar longe de nossa terra? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer. O Salmo 136, que foi redigido nesse contexto, mostra precisamente isso. É um evento fundamental, mas o fundante, o ponto de partida, Moisés, o Êxodo, Páscoa significa passagem para a terra prometida. Bem, Jesus, humanamente falando, judeu, conservou todos os elementos rituais, todos os símbolos, todos os sinais da ceia judaica. Por causa das palavras do Senhor, e considerando essa nossa fé católica, apostólica, romana, que Jesus dá um outro sentido à Páscoa judaica, porque o sentido da Páscoa judaica agora é em Cristo, nossa Páscoa, diz o apóstolo Paulo. Agora, os sinais dessa ceia vão evocar precisamente isso. Memória. A memória do Deus Criador, do Deus que escolhe um povo. Em Abraão: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, etc. Jesus é a descendência de Abraão. Multiplicarei tua descendência. Jesus é a descendência com D maiúsculo. Nele cumprem-se todos os oráculos, todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é o ponto de chegada do mistério da transfiguração do monte, que a tradição chama de Tabor. Domingo passado, se não me engano, o Evangelho, o segundo domingo da Quaresma, é sempre a transfiguração. Moisés e Elias conversando com o Senhor, que se transfigurou no meio deles. Moisés, representante da lei; Elias, representante das profecias, dos profetas. Todos eles falam do Senhor, e a profecia e a lei cumprem-se, atingem o seu momento culminante, o seu momento de cumprimento na pessoa de Jesus. Por isso, vejam
aqui nós já temos na transfiguração do Senhor uma subdivisão, por assim dizer, daquilo que vamos chamar liturgia da palavra. A liturgia da palavra, ela ordinariamente tem, a não ser que se trate do tempo pascal, porque a Páscoa é Cristo Jesus. Então, sempre no tempo da Páscoa, a disposição da primeira leitura e da segunda leitura é adequada com a Páscoa do Senhor. Mas, ordinariamente, durante o tempo da Páscoa, os domingos do tempo da Páscoa e dias feriados do tempo da Páscoa, nós temos, ordinariamente, ao longo de todo o ano litúrgico, sempre uma leitura do Antigo Testamento, seguida de um salmo, que é uma resposta à primeira leitura. Cristo Jesus rezou os salmos na instituição da Eucaristia. Depois de cantar os salmos, Jesus se levanta e se dirige ao Jardim das Oliveiras. Na celebração dos judeus, hoje, além da leitura, existem cantos sálmicos. São salmos que são cantados na ceia judaica. E Jesus, como todo judeu, naquela ceia, cantou os salmos. E não era apenas um, são os salmos mais adequados e mais fazem referência aos acontecimentos do tempo de Moisés, a saída do povo do cativeiro do Egito em direção à terra prometida. Então, no tempo de Jesus, na celebração da ceia, em família, leitura de alguma parte do Antigo Testamento e uma leitura, entre aspas, que é canto. Jesus cantou os salmos naquela noite. É o único versículo do Novo Testamento que diz que Jesus cantou os salmos. E depois de cantarem os salmos, Jesus se levantou e foi para o Jardim das Oliveiras. Então, essencialmente, nós temos, primeira leitura, salmo, elementos já observados na ceia judaica no tempo de Nosso Senhor. A segunda leitura, ela vai entrar precisamente para consolidar essa palavra do Senhor. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Primeira leitura, antiga aliança. Segunda leitura, nova aliança. Exceção feita, repito, há alguns domingos e dias do tempo pascal, como vocês vão perceber, o segundo domingo da Páscoa, etc., o Antigo Testamento dá lugar ao Novo Testamento na primeira leitura. E isso também em alguns dias do tempo da Páscoa. Bem, então, cientes disso, vamos a brevemente, claro, eu repito, 2000 anos de história da igreja, você não pode, em poucos minutos, dizer como foi sendo a evolução da celebração do sacramento da Santa Missa, o sacramento da missa, o santo sacrifício da missa, porque não havia, nos primeiros séculos da igreja, digamos assim, uma centralização na elaboração de livros a serem observados pelos bispos nas suas dioceses. Cada um tinha o poder, a autoridade, a liberdade de dispor as leituras, de escolher os textos sagrados e determinar isso para os padres da sua diocese. Não havia, portanto, um rito romano, missal romano. É o missal que hoje nós observamos. Tem que ser obedecido por todos os sacerdotes católicos de rito latino. Existem também outros missais de outros ritos, rito ambrosiano, os ritos orientais, mas todos aprovados pelo Vaticano, pela Santa Sé. Os primeiros anos após a ascensão de Nosso Senhor, enquanto os apóstolos estavam vivos, enfim, a celebração da missa, ela observava esses elementos principais e havia uma certa liberdade para apóstolos e também os seus sucessores, os bispos, nas suas igrejas particulares, para conduzir o culto, que tinha, por outro lado, que observar necessariamente as palavras pronunciadas pelo Senhor, com as quais o pão e o vinho se transformam no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo passa, a igreja vai se expandindo, a igreja vai, digamos assim, fundando novas comunidades em várias províncias do Império Romano,
Espanha, onde hoje é a Espanha, Gália, mais ou menos ali onde hoje é a França, Suíça, Espanha, onde hoje é Portugal, Espanha, Britânia, era uma província do Império Romano, onde hoje mais ou menos é a ilha que envolve Escócia, Irlanda, Inglaterra, País de Gales, por ali. Vejamos, a Cilícia, a Panfilha, na Ásia Menor, mais ou menos onde hoje é a Turquia, não é? A Cirenaica, norte da África, lembra do Simão Cirineu? Ele era do norte da África, ali havia uma província romana, onde hoje mais ou menos é Marrocos, Argélia, por ali. Pois bem, então a Judéia, onde hoje mais ou menos Israel, Jordânia e assim por diante. Então, o Império Romano era isso. E os cristãos foram difundindo a palavra, e nas comunidades, os apóstolos e seus sucessores foram colocando os bispos, igrejas particulares foram sendo fundadas, etc. O que acontece? O surgimento das heresias. Bispos, patriarcas, divulgando heresias, negando heresias trinitárias, negando que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Heresias cristológicas, negando verdades a respeito de Cristo, dizendo absurdos, que eles só tinham a vontade, que Jesus era na verdade o Pai que havia se encarnado, o patripacianismo, sujeitão o arianismo, que nega que Jesus é Deus, é um mero homem. E todos esses heresiarcas ou eram padres ou eram bispos. Então, doido no começo da igreja, ou tinha mitra e padre, era doido, bispo doido, ou era padre doido também, criador de heresias. Ora, qual é a melhor forma de você difundir as heresias? O culto. A forma como você celebra. Nós professamos leges orante, leges credente. A lei da oração é a lei da fé. Na oração, no culto, nós não podemos emitir opinião. No culto, nós cremos aquilo em que crê a igreja. Celebramos aquilo que a igreja crê. Então, diante disso, os bispos começaram a ter um controle, não só na sua diocese, mas os bispos reunidos em sínodos provinciais, em concílios regionais e também concílios ecumênicos para combater a doutrina herética, reforçar a verdade da igreja. E vem os concílios que vão definir dogmas a respeito de Jesus, a respeito de Nossa Senhora, Teotocos, concílio de Éfeso, Maria, Mãe de Deus e assim por diante. Então, vão surgir, digamos assim, os primeiros missais, os primeiros livros do culto. Todavia, sempre observando essa estrutura fundante lá do Antigo Testamento. Bem, como a nossa igreja tem 2000 anos, aí nós saímos da era patrística, vem a queda do Império Romano do Ocidente, Roma capitula, depois vem os séculos seguintes, a igreja, mesmo sofrendo essas dificuldades, esses ataques, a difusão de heresias, mantém no culto uma forma, digamos assim, crucial de manter reta, íntegra, a doutrina da igreja. Então vem os missais. Mas não existia apenas um único missal. Roma ainda não mantinha o controle exclusivo da redação, da elaboração dos livros a serem utilizados no culto, a serem observados por todas as dioceses do mundo inteiro. Isso é uma coisa relativamente recente. Mas avança-se a questão da língua, originariamente, até alguns séculos, em vários séculos, a Santa Missa era celebrada na língua vernácula, a igreja de língua grega celebrava em grego, até porque não conhecia o latim. Já os latinos celebravam em latim e não conheciam o grego. Já aquelas outras regiões onde nem se falava o grego, nem se falava o latim, celebrava-se na sua língua original. Por isso, atenção àqueles que dizem que a igreja sempre celebrou e somente celebrou em latim.
com o devido respeito, isso não procede. O latim era a língua oficial de uma parte do Império Romano, o Lácio, daí vem latim, o Lácio, uma parte da Península Itália, mas o Império Romano não falava somente latim. Jesus falou aramaico, Jesus pregou em aramaico. Depois temos o hebraico. O aramaico é uma corruptela, por assim dizer, do hebraico. A primeira missa foi celebrada na língua original de Nosso Senhor. A questão da língua, portanto, ela evolui, modifica, ou melhor, adapta-se aos diferentes povos e costumes com o passar do tempo. Claro, São João Crisóstomo não celebrava a missa em latim, celebrava a missa em grego, que era a língua falada na capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, atual Istambul. O latim era conhecido por poucos lá. É verdade que o imperador residia lá, mas o imperador falava grego e falava latim, mas o povo entendia e falava e celebrava na língua grega, ordinariamente, pelo menos. Pois bem, a questão da língua. Temos ainda, Tiago, me parece, 10 minutos para sintetizar as principais partes da missa. Quando eu digo principais partes da missa, eu estou dizendo as principais partes da missa hoje. Está claro? Não se pode dizer que todas as partes da missa hoje, a estrutura, ela foi sempre a mesma em 2000 anos de cristianismo. O Papa Bento XVI queria colocar uma coisa que na verdade existia nos primeiros séculos da igreja: o abraço da paz. Não conseguiu. O abraço da paz nos primeiros séculos da igreja em várias dioceses não era no final da missa, era antes do ofertório. E tem sentido? Olha a frase de Jesus: se estais para trazer a oferta ao altar e além de lembrar de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Lembram disso? Mateus capítulo 5 seria o ideal. Historicamente, alguém colocou o abraço da paz para o final da missa. Mas as palavras de Jesus apontam para o abraço da paz, o momento ideal antes do ofertório. Outra, as palavras do Senhor na instituição da Eucaristia: tomai e comei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue, tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos. Jesus disse isso. No missal atual, derramado por vós e por todos. Jesus não disse todos. Por que trocaram o muitos que Jesus utilizou pelo todos? Mas por causa disso, etc. Também, dizer que é muitos não significa dizer que ele não morreu por todos. Vocês são muitos? Sim ou não? Sim. E são todos. Todos os que estão na palestra estão aqui. E todos os que estão aqui são muitos. Portanto, dependendo do contexto, muitos é sinônimo de todos. Se você tira do contexto, a ideia de muitos dá a impressão de que Jesus não morreu por todos. Mas Jesus não tinha a intenção de excluir ninguém. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, diz o apóstolo Paulo na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ou seja, só para dizer que algumas coisas no atual rito da missa não correspondem exatamente tanto à disposição do momento como elas estavam dispostas nas celebrações dos séculos passados. Portanto, não absolutizar o rito da missa hoje para dizer que ele sempre foi assim em 2000 anos do cristianismo, de forma alguma. Aliás, é até impossível você dizer como a igreja de Santo Agostinho, no norte da África, celebrava a missa, observando, porém, todas elas, essa estrutura básica que eu citei ainda há pouco. Mas, naquele rito, isso daqui vem antes, isso daqui vem depois, naquele rito, essa parte é cantada, essa parte é rezada, naquele rito é
isso aqui é mais abreviado, aquele outro é mais extenso, enfim. É uma diversidade tão grande, porque não havia um controle, não havia uma uniformidade de celebrar a Santa Missa. O que havia sim era um consenso quanto à obrigação de respeitar aquelas partes já previstas no livro do Êxodo e também no Novo Testamento, a celebração de Jesus e a forma como os apóstolos celebraram a Santa Missa. Mas isso de forma alguma altera a validade da missa. É o único e eterno sacrifício que experimentou uma diversidade de elementos acidentais que todavia não comprometeram jamais a validade, a unicidade do único e eterno sacrifício de Cristo celebrado ao longo dos 2000 anos. Então, aqui vai a estrutura da Santa Missa. Ela é dividida em ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e, obviamente, os ritos finais. Se tem ritos iniciais, tem ritos finais. Ritos iniciais. A introdução da missa, ela é formada por um conjunto de ritos mais ou menos ligados entre si. Canto de entrada, saudação do celebrante, ato penitencial comunitário, o glória, quando ele é previsto pelo rito, a oração do dia, que é a coleta, quando o sacerdote recolhe, por assim dizer, todas as intenções, todas as orações dos fiéis, e como representante de Deus perante os homens e dos homens perante Deus, ele pronuncia aquela oração que só ele pode pronunciar, e aí conclui-se o rito inicial. São concluídos os ritos iniciais da Santa Missa com o amém, isto é, com o assim seja de todos os fiéis. Começa então a liturgia da palavra, que na disposição do presbitério tem um lugar preciso, até, rigorosamente falando, até a hora do ofertório, ninguém deveria nem olhar. Claro, tem que olhar forçosamente, mas nada deve acontecer no altar. O altar é a mesa do sacrifício, portanto é altar. Templo protestante não tem altar. Lutero dizia que era uma blasfêmia como o que os católicos dizem, que a missa perpetua o único e eterno sacrifício de Cristo. O único altar para os protestantes é a cruz, onde Cristo se ofereceu. Eles negam a verdade que nós professamos, que a missa não é uma substituição do único sacrifício de Cristo no Calvário, mas ela perpetua, presentifica, atualiza, perpetuando o único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário, só que de forma incruenta. O mesmo que aconteceu no Calvário se renova presentificando-se, perpetuando-se. O único sacrifício de Cristo no Calvário se faz presente no altar. Então você descobre logo se um templo é católico ou ortodoxo, ou protestante. Protestante tem só uma mesa da palavra no meio. Igreja católica não, tem um altar no centro e uma mesa da palavra em outro lugar também digno. Então começa a liturgia da palavra, começa o alimento da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Muito bem, a primeira parte da missa toma o nome de liturgia da palavra, que acontece na mesa da palavra de Deus, que é símbolo do túmulo vazio, de onde aconteceu o primeiro anúncio do anjo às mulheres que foram ao túmulo e do próprio Jesus ressuscitado a Maria Madalena, numa das narrativas do Evangelho segundo João. A finalidade das leituras da liturgia da palavra é oferecer aos fiéis esse alimento para abrir os tesouros da Bíblia. A exemplo de Jesus na sinagoga de Nazaré, explicando
o livro do profeta Isaías, capítulo 61, todos tinham os olhos voltados para ele. Hoje cumpriu-se essa parte da escritura que vós acabais de ouvir. E, obviamente, no dia da Páscoa, Jesus, indo para Emaús, partindo da lei dos profetas, explicando a palavra para Cleofas e seu companheiro, liturgia da palavra. Depois fica conosco o Senhor, é tarde, a noite já vem, e Jesus assenta-se à mesa com eles. Quando parte o pão, fração do pão, Santa Missa, Jesus se torna invisível aos olhos deles. Eles se levantam e vão correndo para Jerusalém contar a notícia. Pois bem, então, segundo a tradição, o ofício de proclamar o profeta e também o apóstolo compete ao leitor. É uma parte da missa que pode ser desempenhada pelos leigos, se há leigos na celebração. O canto do salmo, o salmo é elemento integrante da missa. Idealmente, o salmo deve ser cantado, inclusive dia de semana. Então, Dona Cidinha aqui presente, todos da equipe de liturgia, o ideal é que o salmo seja sempre cantado. O salmo não foi redigido para ser recitado. É palavra de Deus porque está na Bíblia. Mas o salmo, no culto, era cantado. Salmo cuja escolha a igreja sabiamente sempre dispõe um salmo que tem alguma relação com a primeira leitura. Por isso se diz salmo de resposta à primeira leitura. Sempre o argumento do salmo tem uma relação com a primeira leitura. Nos dias previstos, nós temos também a possibilidade de proclamar a segunda leitura, extraída sempre do Novo Testamento, não dos Evangelhos, e o canto de aclamação ao Evangelho não é obrigatório, mas o ideal seria, pelo menos cantando a antífona prevista, não é? É uma forma de predispor os corações, cantando para a boa notícia que vai ser proclamada e deve sempre ser proclamada por um diácono, ou um padre, ou um bispo. A homilia, normalmente feita pelo sacerdote presidente, ela é reservada exclusivamente a quem tem a ordem sagrada, seja no grau do diaconato, seja no grau do presbiterato, seja no grau do episcopado. Homilia, bispo, padre ou diácono. O tempo da homilia já falei, não é? Um pouco mais de 10 segundos, a minha nunca passa de 15 segundos, mas a de São Paulo chega a uns 12 minutos, mais ou menos, vocês depois vejam lá. Quando é previsto o símbolo ou a profissão de fé, cuja finalidade é despertar na Assembleia precisamente isso, aquilo que eu acabei de ouvir nas leituras proclamadas e na homilia, as leituras explicadas constituem, respaldam, fundamentam a minha fé, a nossa fé, a fé da igreja. Por isso eu creio em Deus Pai, etc, etc, etc. Oração universal ou oração dos fiéis, quando os fiéis exercem de uma forma solene a sua função sacerdotal na missa, apresentando súplicas a Deus Todo-Poderoso, pode ser em silêncio, como me agrada muito, vocês já perceberam, não é obrigatório que na missa as orações sejam lidas, ou também não é proibido que as pessoas espontaneamente formulem em voz alta os seus pedidos. Tem algum risco de alguém levantar a voz e fazer os seus pedidos? Senhor, que um tijolo caia na cabeça da minha vizinha, aquela desgraçada. Senhor, escutai a nossa prece. É um pouco perigoso. É perigoso você deixar que as pessoas falem. Como seria se as pessoas, fazendo a oração dos fiéis, não dissessem bobagens, não pedissem maluquices? Me agrada muito, e é uma das formas de se transcorrer a oração dos fiéis, todo mundo em silêncio.
mas também é permitido que sejam lidas as orações. E depois vem a conclusão, a doxologia do sacerdote, com isso dos pedidos, ó Pai, e por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, outra forma prevista no missal. Começa então depois a liturgia eucarística, que é a segunda parte da missa, que está estreitamente unida à primeira, de forma a constituir um único ato. A liturgia eucarística comporta a preparação das oferendas, o momento também em que a comunidade apresenta as suas ofertas. Nos primeiros séculos da igreja era o momento também de os cristãos serem solidários com os pobres e necessitados, e se levavam e se colocavam no lugar oportuno a sua doação, seja em dinheiro, seja também em roupas, gêneros alimentícios, etc., para que a igreja, um encargo que era confiado normalmente a um diácono, após a missa, fosse levar para os indigentes, para os necessitados. E aí temos a oração após as oferendas, as oblatas, em que o sacerdote oferece a Deus aquelas oferendas: o pão, o vinho, fruto da terra e do trabalho humano, a matéria do sacrifício eucarístico, matérias que vão se transformar no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntamente também com a oferenda dos corações, suas dores, seus lamentos, suas aflições, nessa hora a igreja é convidada espiritualmente também a apresentar cada um como hóstia, como oferenda a Deus Todo-Poderoso, e se apresenta também, cada um apresenta a Deus Todo-Poderoso os seus amigos, as suas dores, os seus trabalhos, as suas aflições, as suas carências, os seus desejos, etc. Depois tem o prefácio. Prefácio, nós já sabemos o que significa. É aquela oração, prefácio na língua portuguesa, é aquilo que vem antes de alguma coisa. O prefácio do livro é a parte que apresenta o livro, a parte introdutória. A parte interior, a anterior ao próprio corpo do texto. Nesse prefácio, são muitos os prefácios, de acordo com o tempo, de acordo com a solenidade que se celebra. Existe uma memória, anamnesis, como dizem os antigos, dos favores, das bênçãos, das dádivas que Deus operou no passado. Projeta-se, alude-se ao momento presente, prefácio da Páscoa, prefácio da Quaresma, prefácio do Advento, prefácio do tempo comum, prefácio do domingo, do tempo comum, prefácio da Virgem Maria. Os prefácios são muitos e variam de acordo com a celebração, com o tempo do ano litúrgico em que se está vivendo, celebrando. E depois vem precisamente a oração eucarística, e são várias as orações eucarísticas, todas elas, porém, podem ser sintetizadas na seguinte afirmação: é a oração mais importante, é o centro da liturgia eucarística, cujo centro rende-se graça a Deus por toda a obra da salvação, e apresentam-se as oferendas, e essas oferendas são consagradas no momento chamado consagração. Na noite em que iria ser entregue, é uma das muitas narrativas, o Senhor tomou o pão, deu graças e o partiu, deu a seus discípulos. Vocês já sabem, aqui é o momento, não mágico, não existe essa palavra, mas o momento do milagre eucarístico propriamente dito, estritamente falando, quando o sacerdote, fazendo as vezes de Cristo, é Cristo quem, por meio dele, pronuncia essas palavras, e o pão, essas palavras da consagração, deixa de ser pão e se torna corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo se aplica ao vinho. Depois segue-se a oração eucarística, que pode ser maior ou menor, de acordo, repito, com o dia, com o tempo, com a comemoração que se está acontecendo, se é o sangue de Cristo, se é uma memória obrigatória, se é uma festa, se é uma solenidade, etc. E se conclui com a doxologia: por Cristo, com Cristo, em Cristo
a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos, já a nova forma do salmo. Aqui acaba a oração eucarística e começa o rito da comunhão. O rito da comunhão começa com o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou. Todos recitam como o sacerdote. É sempre bom lembrar que o missal romano prevê determinadas orações em que todos recitam. Já outras orações são reservadas ao sacerdote. Isso se aplica também no rito da comunhão. O Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos, é uma das orações reservadas exclusivamente ao sacerdote. Os fiéis não podem pronunciar. Muito bem. Depois, o abraço da paz, que pode ser omitido, mas ordinariamente deveria exatamente traduzir essa fraternidade, essa alegria de que fala o Salmo 132, como é bom, como é agradável, os irmãos viverem juntos, etc. Parte que, eu repito, nos primeiros séculos da igreja não estava no rito da comunhão, mas estava no final da liturgia da palavra, no ato prévio à liturgia eucarística, antes da apresentação das oferendas. Depois vem o rito da comunhão. Depois vem, após a purificação das alfaias, dos cálices, das âmbulas, etc., vem a oração após a comunhão. Prevê-se que após a comunhão e antes da bênção final haja um momento para brevíssimos avisos. Não me agrada, todos vocês já sabem, nesses 13 anos, qual é o momento de dar aviso na missa. Antes de começar, 10 minutos antes. Não me agrada aviso no final da missa para, enfim, não tirar o espírito, não é o clima, mas a espiritualidade de toda a celebração que está concentrada na memória e no sacramento. Às vezes esses avisos são demorados demais. Estamos aqui para breves avisos, breve de 15 minutos, breve de 20 minutos, não me agrada isso, passa. A igreja prevê, nesse momento, breves testemunhos, inclusive de graças alcançadas e assim por diante. No Ordinariado Militar do Brasil, o texto, Diretório para os Sacramentos, fui eu quem me eligiu, e Dom Oswaldo leu, aprovou, etc. Então é um ato dele, mas qualquer depoimento, qualquer testemunho, após a bênção final. Sobretudo missa de corpo presente, missa de 7º dia, e assim por diante, para evitar coisas constrangedoras, né? No Ordinariado Militar do Brasil, não. Quem já não passou pelo constrangimento de ir para uma missa de 7º dia e antes da bênção final alguém usar a palavra e começar a santificar o defunto e de santo não tinha nada, né? Não tinha nada. Na Lagoas eu lembro uma vez, uma senhora pediu a palavra antes da bênção final e o padre ingenuamente deu a palavra. Aí ela começou a dizer: que homem maravilhoso foi você que me bateu, você que me amava, marido fiel. Começou a colocar o homem no altar. Depois a outra mulher pediu a palavra. Você está falando do mesmo homem com quem eu vivi amaziada? Menina, teu marido não era isso não. Pense no cara safado. Ou constrangimento triste. E outra, quando pede para dar uma palavra, você não sabe a religião dele, de repente ele começa a falar de heresias, de coisas que nós não professamos. O Ordinariado Militar do Brasil proíbe. Antes da bênção final, ninguém fala. Agora, ninguém paz e o Senhor vos acompanha. Padre, se você quiser ficar por sua conta e risco, fica. Aí sim, os que ficarem, as pessoas podem usar a palavra por sua conta e risco, mas aí não é mais a missa. É assim que funciona no Ordinariado Militar. Para evitar esse risco. Você não sabe o que está na cabeça de uma pessoa que quer usar a palavra na celebração da missa. E depois vem a bênção final. Eu estourei o tempo de água. Aqui obedeço a vossa defesa. O bispo terminou sua palestra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
pé. Vamos louvar a Deus pela vida do Dom José, por tudo que ele faz por nós, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade. Eu sou testemunho que hoje ele passou o dia todo em palestras, chegou aqui cedo, está até agora, veio ficar aqui um pouquinho para descansar, para estar aqui. Muito obrigado pela vossa generosidade. Não, foi uma palestra que eu passei gravando. Ainda estou com um rabuge aqui, não estou percebendo não aquela coisa, aquele pó que bota para não suar. Você tomar banho. Eu o dia todo lá na L2 dos Jesuítas gravando. Fico cansado, rapaz. Mas não podia dizer não a vocês. Ah, tá. A dona Francisca está dizendo que no meu canal YouTube, Dom José Francisco Falcão, tem vários vídeos sobre as partes da Santa Missa. Muito obrigado, meus abraços, pela vossa generosidade, pela sua amizade conosco, que nós estamos aqui nesse despedido. Vamos rezar uma Ave Maria, louvando a Deus e na vida de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma notícia para vocês, agora já posso revelar, até porque ele já revelou, pedi para ele não revelar, mas a partir da segunda-feira da Páscoa, irá ao ar toda segunda-feira, das 8h30 às 9h30, um programa meu com o Frei Gilson. Esse programa já foi... será sempre gravado aqui em Brasília. Já temos 12 programas gravados. Ele vem aqui de 3 em 3 meses, gravamos 12 programas e assim por diante. Depois vocês serão informados o horário em qual ou quais TVs esse programa irá ao ar. Em que vai consistir? Interpretação, já vamos começar pelas 40 parábolas de Nosso Senhor, como interpretadas. Ele me pergunta e eu vou respondendo. É muito interessante o formato, numa linguagem acessível a todos. A ideia é que ele fique realmente consolidado. As gravações serão sempre aqui em Brasília. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Bom repouso. Feliz Páscoa. Vamos em paz, Senhor. Graças a Deus.